Vitão gripado, Luiz Adriano liberado para questões particulares e Ener Valencia fazendo um reforço muscular que, segundo a assessoria de imprensa, é programado desde muito tempo. Esse é o início da manhã de terça-feira no CT do Parque Gigante. A gente tem algumas coisas para falar sobre a questão campo, porque fora o Inter recebe a autorização dos conselheiros para assinar com a Liga Forte e agora começa a organizar como vai usar os 218 milhões que a Liga ou o conglomerado esportivo vai colocar nos cofres do Beira-Rio. Enquanto isso, algumas questões importantes também da eleição, né? Porque Delcir Sonda deixou muito claro que vai apoiar o candidato do Movimento Intergrande, vai botar dinheiro e provavelmente até mesmo trazer jogadores. Tem algumas questões pra gente falar sobre isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional aqui, ó, atualizar as informações do nosso clube, tem muita coisa pra gente trabalhar, tanto dentro quanto fora de campo. Dentro de campo, o técnico Eduardo Cudê tem algumas questões importantes para resolver, porque hoje, terça-feira, teve ainda algumas baixas no seu grupo, né, que joga contra o Cuiabá no final de semana. Mas, em contrapartida, tem boas notícias, né? O retorno de Maurício, que não sentiu mais dores, mesmo com o treino de ontem. Pedro Henrique também não. Tem muita coisa boa também acontecendo lá no CT do Parque Gigante. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like, que ajuda pra caramba também o meu trabalho, e vamos nessa, porque sempre tem muita coisa pra gente falar do Internacional. Ó, o Vitão, ele tá gripado. Ontem ele já foi liberado do treino e hoje também. Então, talvez, tá, se não voltar a tempo entre amanhã, de repente, pode ser liberado ou preservado para o jogo do final de semana. O Vitão que não jogou agora no último final de semana também, na estreia do Cudê lá em Bragança Paulista, por conta da suspensão, né, do terceiro cartão amarelo. Chega aqui em Porto Alegre a delegação e encontra ele gripado, ele foi liberado. Outro que foi liberado foi o Luiz Adriano, que por conta, né, do falecimento da mãe e tal, questões pessoais, também está liberado, não treinou hoje. Com a questão de ele vir há um tempinho já sem treinamentos, é também dúvida e possivelmente talvez não esteja entre os relacionados do final de semana, porque vai ter uma carga física para pegar e recuperar e tal, então é outro que deve ter dúvida. O Ener Valencia foi ao gramado, mas de tênis, apenas correu ao redor do gramado numa espécie de esforço ou reforço físico, que, segundo a assessoria, já estava programado ao longo da sua evolução aqui com a camisa do Internacional. Então é outro que tem que ficar de olho, ficar tendo de repente algum cuidado especial agora para esse jogo contra o Cuiabá. Não teve esboço de time, né? Até porque o treino foi aberto no início só e depois os repórteres não conseguiram acompanhar mais nada, tá? Bom, como eu falei, Pedro Henrique, bom, como eu falei, o Maurício e aí, obviamente, opções, né? Esperando inclusive também o Bruno Henrique aparecer no bid para também ter opções mais no meio-campo, o técnico Cudê, tá? Ó, eu quero falar com vocês também bastante sobre a Liga Forte, né? Que é ontem o Conselho Deliberativo do Internacional aprovou a entrada do Internacional no conglomerado esportivo, então, que tem ali também o Cruzeiro, o Botafogo, o Coritiba, o Vasco, ligados, né, à Serengeti, né, a Serengeti, melhor dizendo, que é a empresa investidora da Liga Forte. Vai também o Inter com o Fluminense e alguns outros clubes que são, obviamente, né, menores, são Série B, América e tal, isso e aquilo. Ó, o que acontece? O Inter agora ele tem a autorização de assinar com a Liga Forte, estar presente naquele conglomerado esportivo. O que vai acontecer? A partir do momento que assinou, ele ganha 218 milhões nos cofres, em divisões, óbvio, né? 110 milhões esse ano ainda, 55 milhões no primeiro semestre do ano que vem, 55 milhões no segundo semestre do ano que vem. O Inter está vendendo sua parte dos direitos televisivos? Não.
Não. O que o Inter está fazendo? O Inter está entrando junto com os clubes na Liga Forte e quem está vendendo é a Liga Forte. A Liga Forte tem 100% dos direitos televisivos, ok? Vendeu 20% para a Serengeti, continua com 80%. E aí agora os contratos que vierem de televisão, de transmissão, de marketing vão ser divididos em 80% para a Liga Forte, ou seja, 80% para seus clubes, incluindo o Inter, e 20% para a Serengeti, que é a empresa, né, que está fazendo a questão do investimento. Ou seja, o Inter vai continuar ganhando dinheiro com contratos que venham a ser feitos. E não é um contrato de 50 anos, é uma parceria de 50 anos. É muito diferente de vender os seus direitos televisivos por 50 anos. Muito pelo contrário, a parceria com a Serengeti e com a Live Mode, todo mundo que está dizendo, esporte interativo e blá blá blá, tá? Ela dura 50 anos ganhando 80% todos os clubes e 20% no caso, investidor. Essa é a diferença. Ou seja, quando, por exemplo, fechar um contrato de 100 milhões, os clubes vão ganhar 80 milhões, vão dividir 80 milhões, 20 milhões foram para os investidores. Esse é o molde do negócio. Só para deixar bem claro, o Inter não está vendendo nada. É muito pouco que o Inter vendeu agora pelo valor de 218 milhões por 50 anos. Isso está errado. O Inter não está vendendo seus direitos televisivos por 50 anos. O Inter está entrando numa parceria de Liga Forte com o Grupo Serengeti por 50 anos. É muito diferente. É quase como tu ter um sócio, tá? Então, dentro de uma empresa, basicamente. O que o Inter vai fazer com esses 218 milhões? Vai pagar dívidas. 90% basicamente vai ser para pagamentos de dívidas. Curto prazo, médio prazo, questões de banco, dívidas bancárias que o Inter tem. O Inter tem 600 milhões em dívida. O Inter tem um problema dentro do seu balanço, dentro do seu ano, do calendário, do exercício de valores astronômicos dentro de juros bancários. O Inter também vai querer pagar isso. O que isso resulta em jogador, Ernest? Também, porque a partir do momento que tu tem menos dívidas, tu tem mais poder de endividamento ou poder de barganha de valores para contratar ou ter, por exemplo, como tu pegar garantias bancárias diferentes em cima de negociações. Enfim, sem contar que o Inter também pretende, com esse dinheiro, aportar alguma coisa no CT de Guaíba, tecnologia e outras questões. Ou seja, tudo que não envolve o futebol vai envolver o futebol. Tu quer um exemplo na questão das dívidas? O Jorge Henrique, por exemplo, que jogou 2013, 2015 no Beira-Rio, está cobrando na Justiça do Trabalho valores em atraso de direitos de imagem e outras questões. A Justiça, por exemplo, bloqueou as contas do Inter para pagar 2 milhões de reais ao meia atacante. 2 milhões de reais, pode parecer nada, né, no ambiente de futebol, mas tu já quebra uma questão de mês ou questão de fluxo de caixa ou até questões que tu tenha aí de investimentos no ano. E isso, claro, só para ter uma ideia, tá? Isso aqui é uma apuração junto com o Rodrigo Vessoni, do meu timão lá do Corinthians, que é um absurdo, o cara sabe demais também. É isso que pode aumentar este valor porque o jogador ele recorre no TST para ampliar os valores, tá? E agora eu quero aproveitar também porque a gente, como estava lá no Conselho Deliberativo, depois também teve algumas questões importantes sobre a política do clube, né? O Ivandro Morbach, no Voz do Gigante, deixou bem claro que o povo do clube vai colocar, né, um player, ou vai colocar uma terceira via, né? Ou vai dar a possibilidade de um candidato. E aí, cada vez mais, José Amarante vai aparecendo aí como uma possibilidade dentro do Conselho Deliberativo do Inter, dentro de uma possibilidade de segundo turno. Bem como o Roberto Melo, que ontem também foi visto ao lado do Delcir Sonda, que é um investidor já conhecido, né, desde a época do Movimento Intergrande, e aí perguntado, inclusive, se ele ia concorrer ou não, meio que desconversou, e claro, mas o Delcir Sonda disse que vai apoiar o candidato do Movimento Intergrande, não só com a questão de seu nome, não só
com a questão do seu prestígio, mas principalmente com valores. Perguntado sobre a possibilidade de trazer jogadores, como trouxe o D'Alessandro, como o Kleber e companhia limitada, ele disse que sim, a partir daí tem que trazer mesmo, né? Deu o Ciro Sonda, que votou na Libra, inclusive, e disse, né, depois de a votação ter dado para a Liga Forte, que agora o Inter está jogando na Série B, né, entre os dois conglomerados esportivos, basicamente. Se tu chegou até aqui, cara, te agradeço demais. E a gente vai conversando muito ainda ao longo de todo o dia. Tem bastante bastidor para a gente conversar sempre de manhã e ao final da tarde. E não te esquece, cara, que a Mais Ágil também antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Minha grande parceira aqui do canal também. Tu pode falar com eles no link que tá na descrição. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!